PSA, Pagamento por Serviços Ambientais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre esse instrumento da legislação que permite o poder público a incentivar os proprietários rurais a proteger e preservar os recursos naturais de sua propriedade. Jundiaí também já tem legislação específica nesse sentido. No AEJ Conecta de hoje, vamos conhecer detalhes deste instrumento. E para falar desse tema, estão hoje aqui conosco 3 pessoas. A engenheira florestal Ana Maria Martins, do Departamento de Agronegócio da Prefeitura de Jundiaí. O engenheiro agrônomo Sérgio Pompermayer, diretor de agronegócio da Prefeitura de Jundiaí. E o produtor rural Jonatas Fortes de Oliveira. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no AEJ Conecta. Vamos começar pela Ana Maria. Ana, conte para a gente como foi a criação de todo esse processo da legislação aqui em Jundiaí. Oi, Silvio, bom dia. Obrigada aqui pelo convite. É uma alegria poder falar do PSA, que é um programa, assim, um dos programas importantes lá do nosso departamento. Eu, junto com o Sérgio, nós somos os coordenadores do programa de PSA, que nasceu em 2018, um trabalho em equipe, né? Eu lembro que eu estava em outro departamento, eu fui para esse departamento em 2013, eu entrei na prefeitura em 2013. Perfeito. Mas quando eu fui para o agronegócio, foi mesmo para implantar o PSA na cidade, e eu lembro que era uma demanda dos produtores, uma demanda do nosso departamento ali, de ter o PSA no município, e uma forma da gente poder começar, como que era? Vamos trabalhar com propriedades rurais, né? Em áreas comercialmente produtivas. E então foi assim que a gente começou, que até uma das justificativas, né, do PSA, por ser uma área ambiental, ele está alocado no agronegócio, né? Porque é onde é o nosso, e hoje é assim ainda, a gente trabalha especialmente com propriedades rurais produtivas, efetivamente produtivas. Então foi uma forma da gente tentar começar aquela parte da adequação ambiental de propriedades rurais. A gente sabe que é um trabalho muito macro, né? Sim. Mas começando ali na proteção, porque tem esse viés da água, do uso da água mesmo, principalmente que a maior parte das propriedades estão inseridas na bacia do Jundiaí-Mirim e do Capivari, mas hoje nós atuamos no município todo, tá? Então o PSA ele veio também como uma demanda, a gente foi se inscrever, captar recurso no PCJ, na agência de bacias, e uma das exigências era que tivesse um PSA implantado. Então, eles tinham recurso, mais de não sei quantos milhões, para implantar o PSA, e a gente não tinha lei. Então, foi quando eu cheguei lá com a equipe, né, eles falaram, olha, a gente precisa de alguém aumentar a equipe para poder fazer isso acontecer, e daí todo mundo junto foi um trabalho muito em equipe, e a gente começou a trabalhar. A questão maior do PSA na prefeitura foi, a gente queria que a lei existisse, primeiramente, para a gente conseguir captar o recurso, e também que a gente tivesse um recurso que fosse não fosse só pontual, né? Perfeito. Então, que a gente pudesse ter ele para sempre. Então, a gente entrou em contato com o Departamento de Finanças e falou, a gente precisa de um recurso perene para que a gente pudesse não só pagar o proprietário um ano, né? Mas que conseguisse manter... E, então, enquanto tiver a floresta, os plantios e o atributo natural a ser protegido. E outros que virão, porque vocês podem conhecer a legislação, existem outras modalidades previstas, né? Mas hoje a gente trabalha com 2, que é o plantio de árvores nativas e a conservação. Então, as propriedades rurais que recebem o recurso são nessas 2 modalidades. Então, a gente precisava de um recurso, né? E a gente conseguiu o recurso dos royalties da mineração e do petróleo. Então, alcoduto, gasoduto, oleoduto. Então, esse dinheiro, ele, pelas faixas de domínio, né? Então, ele vem todo ano para a prefeitura, de uma pequena porcentagem, pequena mesmo, mas é o que para a gente hoje faz toda a diferença. Sim. Então, a gente conseguiu o recurso lá do PCJ para poder começar o PSA, até que a lei começasse a funcionar, e a gente conseguiu outros recursos, e o ganho mesmo no município, porque a temática, né, do PSA começou a crescer no Brasil, a política do PSA, os estados tentando implementar, e Jundiaí sempre na visão, assim, sempre em destaque, né? Então, por que não a gente ter
que é uma forma também de fortalecer a área rural, que a gente escuta que a área rural está sofrendo pressão, a área rural está acabando, mas a gente precisava o quê? Vamos levar, então, motivos para que os produtores fiquem na propriedade, que as propriedades continuem produtivas, não apenas o produtor ficar lá. Sim. A área tem que ser produtiva, mas que ele tenha condições de ficar, que seja com recurso hídrico, que seja também com uma subvenção, é uma subvenção econômica, não é o valor que a gente gostaria, mas é o que hoje está possível. É o que é possível. Hoje já está o dobro do que quando a gente começou em 2018, então hoje o valor a gente paga por hectare, então vai melhorar, mas a gente recebe a demanda dos produtores que esse valor ainda ele é menor do que deveria, mas a gente que está ali internamente trabalhando vê que é o máximo e está ótimo por enquanto a gente conseguir aumentar, mas hoje atende as demandas do nosso departamento e dos agricultores. Okay. Sérgio, e como é que foi a dificuldade para implantar isso daí? E uma coisa que acho que, com certeza, o espectador que está assistindo o nosso vai ter curiosidade. A Ana falou da remuneração, mas não falou o valor. Qual é o valor que o proprietário recebe? Bom dia, Silvio. Bom dia. Obrigado pelo convite. Imagina. Para nós é uma honra estar aqui na associação, né, conversando sobre o PSA. Na verdade, antes de entrar exatamente aí na questão, na sua pergunta, acho legal a gente complementar, né, complementando a fala da Ana, o PSA em Jundiaí, a origem dele é o Programa Nascentes Jundiaí. Então, o nosso primeiro passo foi a preocupação da restauração ambiental, né, das áreas, principalmente APP e reserva legal, da nossa bacia de abastecimento da cidade, né, a bacia do Rio Jundiaí-Mirim. E o trabalho começou lá em 2013, 2014, com o Programa Nascente Jundiaí, numa parceria muito importante, se eu posso citá-los aqui, né, com a ONG, a TNC, né, uma ONG internacional, atua no mundo todo e atua também aqui em Jundiaí. Então, ela recebe recurso das empresas que fazem parte, que fomentam ali o trabalho dela, e ela, né, a TNC nos procurou aqui no município para começar esse trabalho de preservação, de restauração. E então foi um processo, uma caminhada, né, até a gente chegar no PSA, o pagamento por serviços ambientais aos proprietários rurais. Então é a preocupação também diante do Código Florestal que o proprietário rural tem de se adequar, né, de preservar as áreas de APP e reserva legal, estar ali adequado perante a legislação. Então esse é um dos trabalhos também, né? Então, a gente aqui no município, a gente não dissocia, né, ou não separa o Programa Nascente Jundiaí do PSA. A gente sempre faz um caminho de braço dado, né, nesse sentido. A gente teve algumas dificuldades no começo, como todo início de trabalho, toda novidade, né? Então, construir a legislação, buscar modelos, em algumas coisas a gente até foi pioneiro. Extrema foi um exemplo, que é conhecido Sim. Extrema como um município pioneiro, né? Sim. Vocês se espelharam. Sim. Extrema é o principal modelo para todos que trabalham com restauração e pagamento por serviços ambientais. Todo mundo busca uma inspiração ali no modelo de Extrema, né? E a gente não foi diferente. Mas a gente foi construindo o nosso formato aqui, a nossa realidade em Jundiaí. Então a gente foi buscando ali os caminhos para a gente implementar isso aqui em Jundiaí. O valor do PSA, ele é baseado na UFM, né, Unidade Fiscal do município. Então, eu vou passar a palavra para a Ana, porque eu sei que ela tem esses números aqui na ponta da língua, né? Eu confesso para você que, né, no dia a dia ali não consigo gravar, decorar tudo. Mas a Ana, ela tem todos os números do PSA, do Programa Nascentes, na ponta da língua, então eu devolvo para ela aí. Então vamos lá, Ana. Peteca está com você agora, o Serginho mandou para você. Vamos lá. Hoje a gente paga por hectare, né, de floresta conservada ou de plantio. O valor são 2 UFMs, que o total hoje é R$ 463,26. Por UFM ou Não, por hectare. Por hectare. O UFM é isso. 200 hectares.
Então, dá R$ 463,26 por hectare, tá? Hoje a gente já está com 611, aproximadamente 600 hectares Poxa, no PSA. de quantas propriedades? 123. Então, nós temos 123, daí desses 611 hectares, mais ou menos, 40 é restauração. A grande maioria é a conservação de E floresta. quantos teriam para ser atingidos? O nosso universo a gente está com até umas 300 propriedades, porque isso a gente, quando faz o decreto orçamentário, a gente prevê para o ano vigente e para os 2 subsequentes. Então, e esses valores são corrigidos pelo INPC, que é um indexador. Então, todo ano, essa UFM ajusta, automaticamente ajusta o PSA. Só para um parêntese, o PSA começou com 249,60, tá? Hoje está 263, porque veio ajustando e era 1,5 UFM. Então, a gente conseguiu subir mais meio, então, assim, de pouquinho. Perfeito. Porque das nossas subvenções, o PSA é o único que vem trazendo a galera desde o começo. Então, eu não posso falar, vamos subir para 5 FMs? Olha que legal, mas espera aí, tem que fazer vezes 600 hectares. Então, o orçamento de 280 mil vira 900, daí eu não consigo honrar com quem está lá desde 2018, 2019. Então, é essa mais ou menos a conta, por isso que tem todo o planejamento quando a gente pensa em ajustar o valor. Espera aí, a gente ajusta, tem os novos, mas tem todos os 123 que estão caminhando junto. Alguém já disse uma vez que uma grande jornada começa com o primeiro passo, né? Eu acho que é por aí. E uma outra curiosidade, Ana, qual é o universo de produtores rurais que a gente tem aqui em Jundiaí? Quantidade de produtores que vocês têm conhecimento, pelo menos. Olha, a gente usa o Lupa, que é em torno de 970, acho que esse é o número que a gente 974. tem. Que é o número oficial lá que a gente trabalha, mas conhecendo as propriedades, o que a gente caminha ali, e até mesmo de perfil, né, que tem muita área que tem floresta, né, mas ainda está ali na parte iniciando a produção, ou ainda tem muita gente que não quer participar, a gente entende, né, alguns realmente não querem participar, mas a adesão é voluntária, então acho que umas 500 propriedades ali, eu acho que se a gente tiver recurso, a gente chega. Mas qual a razão da pessoa não se interessar em participar? É o desconhecimento. Para você ter uma ideia, a gente está com 123. A gente começou com 15, 16. Daí as pessoas falaram assim, não, eu não quero vender a área, obrigada. Não, mas não é vender. Perfeito. Você tem a floresta. Não, mas eu não quero nem alugar, eu sei que tem aquela averbação. Falei, não, o programa é assim, você é um provedor de serviço ambiental. Daí você conversa, você explica. Então tá bom, mas eu não quero. Daí, de um ano para o outro, subiu para entraram 50 novos. Então, a gente ficou com 65 propriedades. Porque os produtores começam a conversar entre eles veem que as pessoas começam a receber, e realmente é só mesmo, é um pagamento. A gente fala de benefício monetário. Ele recebe dinheiro uma vez por ano. Agora estão recebendo, né? Agora, em setembro e outubro, recebendo. E é uma vez por ano. Então, assim, a floresta está lá. Você está prestando serviço ambiental, está produzindo água, você recebe. Então, a gente faz o monitoramento anual nas propriedades com drone. Esse ano de 2025, a gente varreu 100% das propriedades, a pé mesmo, sem o drone, porque mesmo que você use o drone, a ortofoto, o satélite, a gente usa 4 bases para a gente acompanhar a preservação mesmo, se realmente os fragmentos, que são muito grandes, às vezes o proprietário mesmo não vê lá em cima se realmente tem uma clareira, se tem alguém invadindo. Mas é bom também fazer essa análise do chão. A gente também vê a qualidade dos fragmentos. Entendi. Jonatas, você que está do outro lado da escrivaninha, como é que você enxerga isso? Olha, quando surgiu o PSA, eu não fiquei com receio, mas a minha ideia, né, que a percepção que eu tinha era um auxílio, como o Sérgio disse, para que a gente tivesse aquela área que a gente tem uma obrigatoriedade de manter, né, na reserva legal. Muitos, e o meu caso era esse, não chegava no total que era necessário, né? Então vinha como auxílio de plantar mais árvores, né, de auxiliar a gente a reconstruir esses espaços. Então vinha mais como isso, e tinha um adendo de você receber por estar preservando essa área. Então foi isso que falou. Por mais que eu também concordo que o valor ainda é baixo, né? Mas começou com isso, porque eu teria, né, eu e os produtores teria essa obrigação de nós irmos comprarmos mudas, plantar tal, para
estabelecer as propriedades nessa norma dessa reserva legal. Então, isso eu já não tenho gasto, porque tem a empresa que faz esse plantio da árvore, e não só isso, eu não tenho o trabalho de cuidar, vamos dizer assim, dessa área, enquanto as mudas estão formando. Então, eles vêm, fazem a limpeza, adubam, se é necessário, molha, tem ali um conhecimento melhor de quais espécies plantar naquela região, naquele local, vendo a flora e tudo mais, a fauna do local. Então, são especialistas nisso dentro da minha propriedade. Então, e além disso, eu recebo por estar preservando e não estou colocando uma outra cultura, né? Por exemplo, na minha propriedade tinha poucã de algumas áreas que eram maiores, e a gente não está mais, e aquele lugar estava largado. Aí a Ana sempre fica de olho para ver se tem uma área ou não. Ela viu, e aí, tem alguma área tal? Então, como é uma área que eu não vou usar, eu recebo, lógico, ainda não é economicamente, já vou tirar uma plantação para deixar. Não é essa a ideia. Mas, cara, nos ajuda a questão da água, na preservação das nascentes, né? Então, tem muitos lugares que eram próximos, que a gente já vê uma pequena melhora nessa questão da água. E também já estou com as minhas 2 propriedades enquadradas nessa legislação da proteção ambiental. Então, se eu estou entendendo direito o que você está falando, esse dinheiro chega limpo para o produtor, porque Sim. o custo de restauração é dessa ONG, Sérgio, é isso? Na verdade, por isso que eu falei que a gente não separa o programa Nascentes de Jundiaí do PSA, eles caminham de braços dados, né? Então, geralmente, o trabalho nas propriedades com os produtores começa com o programa Nascente Jundiaí. Então, nós lá no departamento, o nosso papel é de fazer ponte. Então, a gente tem as empresas com os passivos ambientais, e a gente tem bastante demanda, tem uma fila de espera de pessoas por área, por isso que a gente fica ávidos ali por área também, né? Óbvio que a preocupação é a restauração, mas a gente tem uma demanda por áreas a serem restauradas. E o produtor, né, por sua vez, tem o Código Florestal que ele tem que se adequar e preservar a APP, reserva legal. Então, a gente faz essa ponte. Então, a empresa cumpre o passivo ambiental dela nessa área do proprietário rural, na propriedade rural. Então, restaura ali a APP, restaura a reserva legal ou alguma área até a mais que o produtor tem interesse em reflorestar. Então, o produtor ele tem custo zero, né? A empresa faz o preparo da área, né? Abre os berços, planta as mudas. A empresa que você diz é coordenada por essa ONG? Que você Não, fala? a TNC ela é nossa parceira na gestão do programa. Eles estão sempre conosco, né? A gente tem uma unidade gestora do programa Nascente Jundiaí. Então, constantemente a gente se reúne, discute, enfim, os caminhos aí do programa, continuidade, as ações, como que a gente vai fazer. Ela está sempre presente, mas a relação, a ponte somos nós, Departamento de Agronegócio. Então, uma construtora vai fazer um loteamento, um condomínio, precisou fazer uma supressão, alguma movimentação de tem solo. Compensação tem compensação. Ela nos procura, a gente fala, olha, o Jonatas tem lá 1 hectare que ele permite ser reflorestado, é uma APP dele. A empresa, a gente vai junto, faz uma visita, mostra a área, apresenta as partes, né? Para que o produtor também se sinta seguro. Então, a empresa vai uniformizada, identificada, porque a equipe vai acessar, é a casa do produtor, Perfeito, né? Com certeza. Então, a gente faz esse acompanhamento. Ambos concordando, assinam um termo de compromisso com o programa Nascente Jundiaí e começa o plantio. Começou o plantio, as mudas estão lá no local plantadas, o produtor já começa a receber o pagamento. O PSA. O PSA. Você está falando que anda de mãos dadas. Exatamente. E você está falando de que essa relação tem fila de espera, é isso? A demanda é maior do que... A demanda é maior que a oferta. Então, hoje... Mas tem área para ser restaurada? Tem. Se a gente pegar o mapa do município com o espelho ali do CAR, né, dos cadastros ambientais das propriedades que tem o CAR, já está num universo aí de praticamente 100% dos imóveis em Jundiaí já tem CAR, são poucos que ainda não tem. Então você enxerga áreas que ainda precisam ser restauradas. E o nosso trabalho ali é também de chegar até esse produtor que ainda não conhece o programa, não conhece o programa Nascentes, não conhece o pagamento por serviços ambientais, ou conhece, mas tem essas incertezas, acha que a prefeitura, né, vai tomar conta daquela área, vai deixar de ser dele, e a gente faz esse trabalho de orientação, fala,
a gente não mexe na matrícula, a propriedade é 100% sua. A gente está trazendo um serviço, vamos dizer, sem custo, né? Sem nenhuma oneração, para se adequar ambientalmente, né? Eu falo que são programas, né? Tanto o Nascentes Jundiaí quanto o PSA, é o ganha-ganha. A empresa ganha, o produtor ganha e o cidadão, a cidade ganha, né? Meio ambiente preservado, qualidade de vida, qualidade de ar, produção de água. Então a gente pensa em todo esse contexto aí, né? Os dois programas abrangem todo esse cenário aí de preocupação ambiental com a qualidade de vida da nossa cidade. Ana, o que você acha que estaria faltando para o produtor para romper esse preconceito, digamos assim, aí, com aquela insegurança de que a área não vai ser mais dele? Na tua visão, o que você acha? Olha, tem 2 pontos assim que eu vejo hoje, se o Sérgio, né, e o Jonas quiserem me completar aqui. O primeiro é isso, ele saber do programa, por mais que a gente fale, igual a gente está aqui nessa oportunidade, né, a gente vai encaminhar para todos os grupos, é uma forma também de conhecer, mas assim, é um pouco deles conhecerem o programa, de se interessarem em participar, porque uns falam, realmente tem esse receio, que não sabe quanto que custa, quanto que vai ser, então eles precisam saber mais. E o outro ponto, para aumentar, deixa eu pensar, fugiu o segundo ponto. Segundo argumento que o poder público teria? Não, só para completar, acho que serve também, quando o produtor participa do PSA, que, sim, não é o valor que a gente gostaria, mas diante do que já foi, é o que temos e é muito positivo, como que a gente faz? Aquela coisa, a gente não consegue aumentar o valor hoje pelos motivos que eu falei aqui. Mas quem está no PSA e chega algum recurso externo, que seja doação, que seja para alavancar o programa, qual que é o critério que a gente usa? As pessoas, porque Jundiaí tem muitas propriedades. O que a gente põe? Quem está inscrito nos nossos programas. Então, as propriedades receberam um módulo de saneamento, então, só para participantes do programa. Agora, a gente está com recurso solicitando no Ministério da Agricultura para conservação de solo. Eu preciso filtrar isso. Então, para quem participa do PSA e do Nascentes, então a gente consegue, assim, aquela coisa, olha, eu não consigo pagar o quanto você deveria, que a gente sabe a importância e o poder que é você preservar a água, né, e o meio ambiente. Mas, olha, a gente vai tirar a sua fossa caipira, né, a gente vai fazer a adequação do esgotamento sanitário, a gente tem um recurso, a gente vai melhorar a sua estrada interna, a gente vai fazer a construção de barraginha, que são aquelas bacias de contenção, para segurar a água da chuva, evitar assoreamento. Então, assim, acaba sendo um trabalho muito grande. Então, às vezes, o dinheiro em si é uma parte, mas a ação dentro da propriedade, vai ver a hora máquina o valor que está. Então, de repente, para você fazer um terraço, ou fazer uma conservação de estrada, uma barraginha, é muito maior. E a própria legislação federal que criou o PSA permite isso daí, né? Esse tipo de incentivo como melhoria. E na nossa legislação tudo é previsto, mas a gente só consegue atuar onde o dinheiro chega ali e está previsto ações, mas a gente faz captação de recursos. Eu fico mais à frente, mas o Sérgio, todo mundo trabalha junto, eu não faço sozinha. Tem que concentrar em alguém, mas é assim, olha, a gente precisa desenvolver esse projeto junto, todo mundo vai alinhando, para poder trazer mais recursos, para a gente poder atuar para proprietários que participam desses programas. Então, também é uma forma de trazer mais. De repente, o Jonas fala assim, eu estou no PSA, o valor tá indo bem, mas eu ganhei 2 fossas, arrumaram minha estrada, fizeram, né? Então, também um agregou ganho. Valor agregou também, valor, né? E daí eles têm que... lembrei. E eles têm que se conversar, eles têm que, como diz, ir fazendo falando da notícia, né, para que eles cheguem até a gente. Os editais, a gente dá publicidade, ele é anual, a gente dá publicidade na imprensa, no site da prefeitura, na imprensa local também, e o tempo mesmo que vai trazer. Então, a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai crescendo. Em sei quantos anos, começou em 2018, né? Então, a gente está aqui, começamos com 15, hoje temos 123 propriedades. E é só um adendo para vender o nosso peixe, o PCJ, né, que a gente faz parte lá também, eles falaram que dos municípios que eles cobrem, Jundiaí é o que tem o maior número de propriedades inscritas no PSA.
né? Que bom. Não por área, tem às Sim, vezes, sim. Jaguariúna, em alguns municípios, uma propriedade tem 200 hectares, né? Perfeito. Não é a realidade Então, nossa aqui, né? De e no pequenas caso, propriedades. são pequenas propriedades, mas isso contando não o limite dela, né? A área efetiva que recebe o PSA. Então, é um número muito positivo para o município. E a gente quer aumentar, mas tem que ser aos poucos e tentando trazer essas ações. E um dia vai ficar melhor ainda. Um exemplo aqui, o Jonas vai receber todas as ações na propriedade, o Jonatas e os outros, né, que participam, vai receber, o valor por hectare vai estar perto de R$ 1.000, que seja, e o objetivo não é ser um assistencialismo, não, é que ele tenha condições, falar, olha, hoje está valendo a pena, eu quero continuar, meu nono planta uva desde sempre, A tal da função social da e a gente propriedade quer passa por continuar. isso também. Daí Sim, o irmão dele, que é mais novo, pensou em ir embora, não, vou ficar no sítio. O irmão dele fica no sítio. É um trabalho assim que tem muitos caminhos. Jonatas, em algum momento você teve receio de aderir ao programa? Que depoimento você poderia dar até para os seus outros colegas produtores aí, incentivá-los a entrar no programa? Sim, eu acho que uma das coisas que eu posso colocar também junto que a Ana falou é talvez a incerteza do produtor na área a mais, aquela que ele não teria que preservar, que a gente tem, por exemplo, eu tenho uma área que são a mais do que eu precisaria preservar e ele está no PSA. É talvez a incerteza se ele vai plantar ou se não vai plantar. Isso venho dividindo com alguns agricultores. Ah, não vou colocar no PSA porque eu não sei se eu vou plantar. Então acho que isso é um impedimento para alguns produtores, mas eu acho que tem a questão natural do programa, do desenvolvimento do programa. Então, começou, então conforme vai passando, e todo mundo é assim, pô, você vê que o seu vizinho está ganhando, a estrada dele é arrumada, tem as fossas. Pô, cara, tá difícil para todo mundo. De onde que tá vindo isso? Ah, não, eu estou fazendo parte do PSA, então esse boca a boca e o aumento desse recurso através da ação, né, da prefeitura e de todo mundo que está por detrás disso para captar mais recurso, vai vislumbrando os outros agricultores. Pô, mas já está nesse valor? Então, e lembrando, não é um assistencialismo no qual você dá dinheiro para que mantenha o produtor porque ele é um coitado ou está passando. Não, é realmente o que você falou, é um pagamento sobre um serviço que todos ganham, né? O município ganha, as empresas que precisam e o próprio produtor, né? Que eu estou na propriedade lá, eu não, mas a minha família, no caso, está há 105 anos no mesmo lugar. Poxa, Né? Como continuar isso? Né? A gente tem em Jundiaí, eu tenho visitas de engenheiros agrônomos que vêm de outras cidades, né? Eles falam, ó, a maior dificuldade do produtor de Jundiaí é manter a sua terra produzindo alimento, porque a gente tem o conhecimento do valor da terra de Jundiaí. Então, a especulação imobiliária para todos os agricultores é uma coisa muito forte, né? Então, a gente vê que para ter essa continuidade familiar, você tem que abrir mão, muitas vezes, de vender parte da sua propriedade, né? A especulação vem muito em cima. Então, isso é uma forma compensatória do município ter alguém que cuida da sua água, da sua fauna, da sua flora, e para não entregar isso para o setor imobiliário, né? Então, eu acho que isso é uma... Tenta balancear aí tudo isso daí. você está no bairro da Champirra, né? Isso, do Seria a Champirra. bacia do Capivari, né, Ana? Isso, ele passa na nossa propriedade, né? Um afluente do rio Capivari passa dentro da nossa propriedade, né? E a gente vê assim, fora isso, tem uma questão muito amorosa em tudo isso, pelo menos da minha parte, né? O meu pai já falava daquele rio e tal, como ele era maior, como tinha um fluxo maior de água e tal, e a gente vê, eu já brincava muito mais do que os meus filhos brincam hoje, porque é um córrego. Então você vê no entorno do bairro construções, muitas vezes irregulares, porque faz um assoreamento muito grande no rio, né? Fora que a gente depende dessa água para irrigação, né? Então tem várias, nessa época que a gente está agora, eu mando, às vezes eu já mandei vídeos falando, pessoal, não tem o rio para irrigar. Porque eu não tem, né? A água é muito fraca, os produtores estão tentando usar, e tudo isso, né, permeia isso daí, né? Continuar a questão de ficar na terra pela questão monetária, né, dessa ajuda monetária, mas também viabilizar a produção através da água e tudo mais. Ok. O Sérgio, eu já ouvi diversas vezes aí a possibilidade de ter uma legislação, e eu não sei por que não foi para frente, de eventualmente a gente agregar na tarifa de água algum tipo de recurso para ir para o PSA. Você podia falar para a gente sobre isso daí? Sim. Nas conversas já de um certo tempo que a gente tem, esse assunto
recentemente voltou a estar em pauta, mas é uma questão que extrapola um pouco o município, né? A DAI, ela é regulamentada, não sei se vou usar os termos corretos, né? Não, perfeito. Mas ela é regulamentada pela ARES, né? A agência reguladora lá do ARES PCJ. Então, dentro desse arcabouço legal que a ARES segue, até onde chegou ao nosso conhecimento, a inserção de um valor na tarifa de água para direcionar ao PSA ainda não é permitido. Teria que haver aí uma mudança legal, uma mudança na lei para permitir. É um trabalho que a gente vem fazendo, né, de convencimento, de entendimento, de achar qual que é o caminho, junto com a DAI, junto com a prefeitura, junto com a DAI, em conversas com a ARES, para viabilizar isso daí. Até talvez como uma fala final aí, aproveitar a oportunidade que você tá nos dando, né? E eu estou aqui olhando a revista que vocês, né, nos presentearam, e estou vendo aqui a criança com a torneira aberta, né, saindo bastante água. Então, o PSA, ele não é um programa assistencialista. E acho importante isso ficar claro para os produtores, mas principalmente para o cidadão. O valor que a gente paga hoje não é o valor que a gente gostaria e não é o valor que o produtor merece. Porque o que ele está oferecendo para a cidade é um serviço. É como se eu sou de família de agricultores, então nasci e cresci no sítio, hoje moro na cidade. Então eu, enquanto cidadão urbano, eu pago, vamos dizer, os impostos são direcionados a isso também, mas para que o agricultor, que é uma profissão, eu falo, é mais que uma profissão, é uma missão, né? Ele é o guardião ali daquele território, que é o solo que vai infiltrar, abastecer lençol freático, vai produzir água, vai produzir ar, mais do que produzir alimento, né? Do que frutas, legumes, verduras, enfim. A gente esquece que é tão automático respirar, né? Que a gente esquece que o ar precisa ter qualidade. E isso passa pela propriedade rural, né? E a gente, enquanto cidadão de uma cidade como Jundiaí, que tem uma estrutura, que se preparou para isso, né, de ter um reservatório de água que abasteça a cidade, a gente abre a nossa torneira e sai água. Então, isso é uma preocupação que, graças a Deus, a gente não tem. Mas, com o cenário climático que a gente vem percebendo e enfrentando, espero em Deus que isso não aconteça. Mas o dia que a gente abrir a torneira e a água parar de sair, talvez o cidadão urbano acorde e fale, puxa, eu devia ter remunerado melhor aquele produtor para não faltar água na minha torneira hoje. Então, o PSA é uma valorização, é um reconhecimento, é um pagamento por aqueles produtores, né? Essas pessoas que têm essa missão. E eu falo que o agricultor, ele está na terra porque ele ama o que ele faz, é paixão mesmo, né? Extrapola a questão profissional. Então, o PSA é para isso. É para que o produtor cuide e preserve a sua área, a sua propriedade, para o bem de toda a sociedade. Óbvio que para o bem dele, também da família dele que está lá, mas quando ele faz isso para si, cuidar da sua terra, cuidar da sua mata nativa, ele está produzindo um benefício para todo o município, para toda a região, né? Então, acho importante que a gente consiga encontrar esse caminho, prefeitura, DAI e ARES, para que um valor mínimo que seja, vamos começar com um pouquinho, né? Sei lá, centavos numa conta de água, né? Jundiaí tem um número alto aí de residências com contas de água, residências e indústrias. Esse valor ia fazer muita diferença na nossa vida, no futuro, né? Dessa criança que está aqui na capa da revista. E seria uma maneira democrática, né? Porque quem usa mais paga mais. Sim. Então, acho que a conta d'água seria um mecanismo, né? Adequado para ser perseguido, digamos assim. Aproveito, né? A oportunidade aí para sensibilizar os técnicos aí da ARES para que a gente ache esse caminho aí e viabilize esse recurso. Ok. Gente, acho que o recado foi dado. Eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigado mesmo pela presença e a disponibilidade de tempo de vocês.
A gente que agradece. Muito obrigado.